aqui no programa, o nosso quadro Alto Papo, aqui no Pajuçara Alto. Sempre recebendo um convidado aqui para falar sobre trânsito, veículos e muito mais. Hoje, na estreia do quadro, a gente tem o prazer de receber aqui o diretor-presidente do Detran Alagoas, Adroaldo Catão, que gentilmente veio até os nossos estúdios. Tudo bom, presidente? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado, à disposição sempre. Vamos falar um pouquinho sobre trânsito. O senhor está há 6 meses no comando do Detran Alagoas, né? Isso. Um órgão que precisa de uma atenção especial, porque o trânsito envolve todo mundo. Quem é motorista, quem não é, né? Claro. O órgão é muito grande, né? Ele lida com o cotidiano das pessoas aqui no estado todo, né? Um órgão que atua em todo o estado de Alagoas e serve não só como um coordenador de políticas de trânsito no âmbito do estado, mas ele também é quem tanto registra os documentos dos veículos, dos automóveis, enfim, da propriedade do cidadão, como também da própria identidade do condutor, né? Esse é o condutor que tem que estar registrado com sua CNH. Então ele é um órgão que lida assim, com muita coisa do dia a dia, do cotidiano do cidadão. Presidente, eu queria começar a gente falando um pouquinho mais sobre a famosa, né, placa Mercosul. A gente tinha uma perspectiva, ela já vinha sendo prometida há vários anos. Ano passado, muitos estados, ou alguns estados, iniciaram essa aplicação. E como é que ficou Alagoas? A gente tinha conversado, inclusive, na rádio, que havia uma espera aí, até pela mudança de governo. Como é que está a situação hoje da placa Mercosul? Recentemente houve uma reunião técnica. Nessa reunião técnica, algumas questões já foram levantadas e todas elas estão caminhando na linha da simplificação. Uma reclamação grande era de que a nova placa tinha muitos elementos de segurança e tornava-la muito cara e limitava o número de competidores, ou seja, as pessoas que no mercado iriam fornecer as tais placas. E isso vamos dizer, hoje a principal preocupação desse grupo técnico é de encontrar esses elementos e simplificá-los. E esse é o caminho que eles estão trilhando. Sem perder a segurança. Sem perder a segurança. Então, o que é que mais ou menos está definido? Até dezembro, provavelmente, isso tudo vai estar finalizado, para que o Denatran sinalize qual vai ser a orientação, até dezembro, para que a partir daí a gente comece a implementar a nova placa. Veja, não tem nenhuma data certa ainda. Pode ser antes? Pode. Pode ser que antes mesmo já saia uma normativa do Denatran resolvendo toda essa situação. Mas, por enquanto, a agenda ainda está no aguardo. Então, qual a ideia? De começar de pouquinho em pouquinho. Então, me parece que já está bem adiantada a hipótese de a gente começar somente com os veículos novos. Ou seja, então conviveremos por algum tempo com as placas Mercosul e as placas antigas, as chamadas placas cinza, né? Então, por enquanto, é essa a orientação. Essa é a tendência. E aí a gente vai ter, no caso, essa expectativa já para 2020, no caso, muito até dezembro, uma regulamentação oficial. Isso. Muito provavelmente, até dezembro sai uma regulamentação, né? Pode sair antes de dezembro. Mas, entenda, a partir daí é que começa a implementação pelos Detrans, né? Porque não dá para você, por exemplo, o Denatran baixar uma portaria hoje e amanhã a gente já começar a implementar. Não é assim que funciona, porque é todo um complexo de necessidades que a gente precisa atingir dentro do próprio órgão, de cada Detran em cada estado. Agora, presidente, outro ponto, né, que foi destaque, inclusive, na semana passada, o governo federal apresentou, né, o presidente Jair Bolsonaro, o projeto de lei modificando pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Os Detrans foram comunicados de antecedência, vocês receberam a partir do momento que ele foi apresentado no Congresso, e qual a visão do Detran em relação ao todo ou em alguns pontos específicos? Olha, isso foi uma reclamação muito grande dos Detrans, de que nós não fomos previamente consultados. No próximo mês teremos uma reunião em Brasília, na Associação Nacional, e nós vamos nos manifestar. Cada Detran vai apresentar suas considerações, né? Nós estamos aqui no Detran de Alagoas já com um grupo trabalhando, analisando ponto a ponto esse projeto de lei, né? Porque ele traz algumas modificações que já eram um pleito dos Detrans, mas outras, digamos que vieram a reboque, né? Então elas estão sendo trabalhadas, estudadas, para que cada Detran apresente suas opiniões e a gente saia dali com um consenso para trabalhar no Congresso Nacional a favor das pautas que a gente considera são legítimas
para a melhoria do trânsito no Brasil. Na nossa editoria de veículos no TNH1, a gente destacou alguns pontos, né, do projeto de lei, e aí um deles eu queria que o presidente me falasse em relação aos pontos, né? O projeto prevê que agora só a partir de 40 pontos perdidos é que o motorista perderia ou teria a suspensão da carteira. Uma das justificativas foi que os Detrans em todo o Brasil não estavam tendo tempo hábil para processar isso. Como é que funcionava em Alagoas? Funciona hoje em Alagoas? Em Alagoas a gente não tem esse problema assim tão sério, né? Porque de fato todo procedimento é um procedimento que por lei precisa de uma certa formalidade, né? Quer dizer, o cidadão, o indivíduo tem direito à defesa, então a gente não pode simplesmente automaticamente suspender. É importante que fique claro isso para o cidadão que mesmo que ele atinja a pontuação, ele tem direito a recurso. Então cada recurso desse demora, né? Naturalmente já demora, e a estrutura dos Detrans de fato nem sempre tem capacidade de resolver essas questões num prazo razoável. Mas a grande questão, na verdade, que tem se levantado não é nem sobre essa forma de processar, mas se a quantidade de pontos, quer dizer, 20 pontos, é realmente uma pontuação baixa ou não, né? A princípio, a minha maior crítica a essa discussão é que ela não veio embasada em dados. Então a gente meio que fica atirando às cegas, né? Vamos restringir mais ou vamos afrouxar mais a legislação, mas com base em quê? Quer dizer, eu tenho resultados práticos, empíricos, sobre o que causou o aumento ou a diminuição dessa pontuação. Nós não temos, o projeto de lei falha nesse ponto, né? Tem outros pontos interessantes também. Eu particularmente sempre fui um crítico da exigência do chamado exame toxicológico. Muitas pessoas até confundem, acham, então agora vai liberar para o caminhoneiro usar drogas e tal. Não é bem assim. A nossa lei seca, né? A famosa lei seca, nós temos aqui uma operação lei seca muito ativa, muito atuante lá no Detran. Isso. E a lei seca, ela continua valendo, né? E ela vale para droga e para álcool, vale para tudo, né? Qual é a questão do exame toxicológico? É você exigir na renovação ou em qualquer outro momento que a lei exija, mas não naquele que é o que importa, que é o momento em que o sujeito está dirigindo. Nesse é o momento que me importa saber, para a segurança no trânsito, se o sujeito está ou não com sua capacidade psicomotora alterada. Então, se nesse momento ele está com essa capacidade alterada, aí sim eu tenho um problema de segurança sério no trânsito. E é para isso que a lei seca exige. Agora, exigir que ele faça um exame de longo prazo, quer dizer, saber se ele é alguém usuário de drogas, quanto mais, eu imagino que isso já interfere na vida privada do cidadão para algo que não causa efeito proporcional no trânsito. Já um ponto que é unanimidade como um ponto negativo é o relaxamento da punição para o não uso da cadeirinha, no caso da criança. Nesse caso, especificamente, trata-se da proteção de um ser, de um indivíduo que não tem capacidade de se proteger sozinho, que é a criança, né? Então, nesse caso, eu tenho ouvido assim, somente críticas, né? Todos os especialistas criticam esse relaxamento e assim, eu também tenho uma posição pessoal favorável à punição, inclusive eu acho que deveria ser uma punição a mais grave possível, porque como eu disse, é um sujeito, né? Um indivíduo que não tem a condição de se autoproteger. Então, submeter criança a risco não está no âmbito da liberdade de ninguém, né? Pelo contrário, há um dever de proteção. E, nesse caso, o dever de proteção deve sim estar entranhado nas regras de trânsito, mas você não tenha dúvida disso. O projeto, inclusive, ele acaba tornando lei, porque hoje não é lei, hoje é uma determinação do CONTRAN. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tira multa. Então, você morde a sopra e acaba não fazendo muito efeito. Exato. Isso é algo que, inclusive, é bom que também se tranquilize a população, vai ser discutido no Congresso, enfim. Tenho quase certeza absoluta de que isso não vai passar dessa forma, né? E eu acho que a população tem que participar também desse debate, é muito importante. Presidente, infelizmente nosso tempo não é tão grande assim, mas eu queria agradecer muito a sua participação aqui. E antes de terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco o que a gente pode esperar do Detran, novas campanhas. Maio Amarelo foi realmente um sucesso. Isso a gente tem que... Essa conscientização do trânsito é importante para todos. Ah, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar no seu programa, dizer à população que a gente está à disposição, nós
estamos trabalhando fortemente para digitalizar o Detran o máximo possível. Nós já temos um Detran hoje que grande parte dos serviços você pode fazer direto pela internet. Eu sempre recomendo, uso as oportunidades que eu tenho em entrevistas para recomendar ao cidadão que antes de se deslocar um JAR, porque nós temos vários postos de atendimento, mas assim, dê uma olhada no nosso site. O nosso site já é bastante completo, né? E nós estamos, assim, desde que assumi a gestão, trabalhando diuturnamente com as equipes de TI, as equipes de veículos, de habilitação, para inserir a totalidade dos serviços pela internet. Esse é o nosso objetivo e, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Obrigado, diretor-presidente do Detran Alagoas, participando do nosso Alto Papo aqui no Pajuçara Alto.